Começa agora o Câmara Online, cobrindo a terceira sessão do ano de 2016 da Câmara Municipal de São Caetano. Mesmo com 10 projetos em pauta, o tema mais comentado na tribuna foi a possível anulação da sessão, que rejeitou as contas do ex-prefeito José Auríquio Júnior, realizada no ano passado. O vereador Éder Xavier esclareceu a polêmica e ainda ingressou com um requerimento contra a suspensão. Não usarei a tribuna para fazer politicagem. Simplesmente o aspecto técnico de um requerimento que nós estamos protocolizando, vou pedir agora para ser protocolizado pelo senhor, a respeito dessa situação que se instala quanto ao mérito da necessidade ou não da Câmara ter feito ou não o julgamento das contas de 2012 de maneira legal. Então, como há grande discussão jurídica para cá e para lá, nós estamos apresentando o Éder Xavier e o vereador Sidney Bezerra da Silva, Sidão da Padaria. Eu, então, leio e encerro minhas palavras e peço o protocolo do senhor. São Caetano do Sul, 23 de fevereiro de 2016, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Paulo Egino Botura Ramos. Sidney Bezerra da Silva, vereador da cidade de São Caetano do Sul, portador da certa identidade tal, Éder Xavier, vereador de São Caetano do Sul, advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados, seção São Paulo, portador do CPF tal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar a interposição de recurso de apelação ofertado pela Fazenda do Estado de São Paulo nos autos do processo 102.4846.80.2015 e 826.0053, que tramita pela 7ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, o qual, por consequência e previsão legal, suspendeu os efeitos da sentença proferida naqueles autos. No mais, segue em anexo o referido recurso de apelação para conhecimento, sendo indispensável notar que nenhuma providência poderá ser adotada. Doutor Éder, de fato, o que aconteceu com a votação que a Câmara fez com relação às contas do Auríquio? Ele está ou não inelegível? Essa é uma pergunta que nós temos que responder para São Caetano do Sul, porque estamos num processo pré-eleitoral. E as mentes dos eleitores não pode ser conturbada com inverossimilhança, ou seja, mentiras. O que acontece, para esclarecer de uma maneira assim bem objetiva, que o senhor José Auríquio Júnior entrou com legitimidade, aí ele está certo, na justiça, no Poder Judiciário, para dizer ao Poder Judiciário que ele não compareceu, o senhor José Auríquio Júnior, em uma das fases, a última fase de julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas chama tribunal, mas não é decisão judiciosa ou do judiciário. É o Tribunal de Contas simples e tão somente, porém importante, trabalho dos auditores no sentido de instruir com tecnicidade aquilo que o prefeito fez durante um ano de gestão. Então, o que o Tribunal de Contas faz? Ele vê um contrato, esse contrato, por exemplo, a prefeitura comprou tijolos e fez um muro de 200 metros quadrados. O tanto de tijolos que a prefeitura comprou, dá ou não dá para fazer, ou se sobrou tijolo para fazer aquele muro de 200 metros? Então, essa tecnicidade que os vereadores não têm, pagou mais, teve juros, pagou direitinho. Essa é uma informação técnica que o Tribunal de Contas manda para a Câmara. E aí o Tribunal de Contas dá uma indicação e diz: as contas estão boas, vote favorável. A Câmara pode votar contrária. Se o Tribunal de Contas dizer assim, a conta está ruim, vota favorável, a Câmara pode modificar. Então, o poder a Constituição dá um poder e exige que o vereador faça o julgamento das contas. E é o que aconteceu aqui na Câmara de São Caetano do Sul. A Câmara de São Caetano do Sul julgou as contas do José Auríquio Júnior no ano de 2012 com informações de um aparato técnico, não judicial. E votamos isso. Então, voltando, o senhor Auríquio foi ao Tribunal de Justiça e disse: o Tribunal de Contas não me deu a oportunidade de me defender no último recurso que está aqui na casa, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aí ele ganhou esta ação, para simplesmente comparecer no Tribunal de Contas e fazer a sua defesa. Ora, o Tribunal de Contas não entrou no mérito, estava certo o ato praticado pela Câmara. Então, eu insisto em dizer que, do ponto de vista técnico, o senhor Auríquio não está elegível neste momento. Pior,
qualquer discussão, até esta que eu falo, que está inelegível, ela não tem muita base de sustentação. Porque quem irá dizer se o senhor José Auríquio Júnior está ou não apto a concorrer nas eleições de 2016 é o Tribunal Superior Eleitoral, é a Justiça Eleitoral. Então, quando o senhor José Auríquio Júnior registrar, se é que vai registrar, a sua candidatura a prefeito, a vereador, o que for, aí então abre espaço para impugnação do registro da candidatura. E neste momento o TSE vai dizer se está válido ou não a sentença de primeira instância que sequer transitou em julgado. Portanto, é uma falácia. É verdade, até dizer que não está, como também é uma falácia dizer que está. Porque nós só vamos decidir isso, insisto, no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, na Justiça Eleitoral. Nós vamos decidir o quê? A cidade vai conhecer, os poderes vão conhecer, o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, irá dizer, né, irá ser informado se o senhor José Auríquio Júnior pode ou não ser candidato em 2016. Esse projeto, esse ofício que vocês entregaram, o senhor com a coautoria do Dr. Éder, o que significa? Bom, significa o seguinte, fazendo um retrocesso para cá, o que foi falado antes de chegar esse requerimento, que não é um requerimento, é uma cópia da apelação da Fazenda Estadual, é assim, a liminar cancelou momentaneamente o parecer do tribunal, dando direito ao ex-prefeito a fazer a sua última defesa que ele tinha direito, que segundo informações não foi notificado ao advogado. Nesse momento, nós também entendemos que ele tinha esse direito. Só que nós, quando votamos antes, lá no ano passado, as contas, nós não tínhamos empecilho jurídico nenhum de não votar, de cumprir a nossa obrigação constitucional. Cumprimos, fizemos, encaminhamos. Aí os recursos entraram. Com essa situação toda que foi virando, entrou agora esse recurso dizendo que para um novo reexame das contas, do parecer das contas do ex-prefeito, fica suspenso todos os atos. Até aí, tranquilo, mas suspende. Por quê? Uma suspensão, mas não anula. Então até no momento ficou meio caloroso aqui, você percebeu a nossa sessão, devido à turma que quer apoiar, os vereadores que votaram a favor das contas do Auríquio, que foi uma coisa de maluco que fizeram, mas vamos respeitar a vontade de cada um. Mas nós que estamos aqui brigando pela situação certa, pelos dizeres que a própria Constituição manda, que nós temos a obrigação de julgar as contas de todos os prefeitos, acatando o parecer técnico do Tribunal de Contas, não poderíamos deixar isso acontecer. Por enquanto, mantém-se todos os atos, até que seja julgado. Então isso hoje deixa realmente o prefeito José Auríquio inelegível. O vereador Fábio Palácio usou a tribuna para se pronunciar sobre o caso e as eleições deste ano. Só o que a gente espera para o desenrolar desse ano é que a cidade não tenha que definir o seu prefeito com base em decisões judiciais, extrajudiciais, de brigas de ego, de brigas pessoais, que a gente possa voltar a discutir o que São Caetano precisa para se tornar realmente uma cidade que todos nós sempre sonhamos. Uma cidade de primeiro mundo, uma cidade onde tenha menos injustiça social, uma cidade onde as pessoas tenham mais direito de ser felizes. Entre os projetos de lei votados e aprovados em primeiro turno estão os dos vereadores Fábio Soares, professora Magali, doutor Xavier, Beto Vidoski, Parra e Paulo Botura. Em segunda discussão foram votados 2 projetos. Um do vereador Chico Bento sobre o estímulo à divulgação em postos de saúde e repartições públicas de listas com todas as entidades pertencentes ao Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. O outro foi o do suplente Meia do Açougue, que instituiu no calendário oficial de datas e eventos do município o Dia da Conscientização do Combate à Corrupção. Fica por aqui o Câmara Online. Acompanhe mais notícias nas próximas edições.